Antes de tudo, preciso dizer que não. Esse vídeo não é sobre o Ye, mano. É sobre o Kanye West, o velho Kanye West. Aquele rapper que surpreendeu o hip hop, sendo o primeiro a fazer um rap sobre Jesus. E não aquele que fala atrocidades, como ser nazista ou que mamava os primos quando era menor, mano. Não é esse aí não. Esse a gente finge que não existe, certo? Então voltemos pro vídeo. Voltando um pouco no tempo, para explicar melhor a importância dessa música. É meados de 2000. A vontade do nosso jovem West é ser um rapper, mas ainda que ele seja um produtor fora da curva, um produtor excelente, ninguém liga para as rimas dele. Que tristeza. E ainda que ele alcance um reconhecimento já significativo no mundo do hip hop, ele não se satisfaz apenas sendo um bom produtor e não desiste da sua vontade de fazer rap. É 2001 e com 25 anos, se eu não me engano, ele produz uma música pro Jay-Z, um hit, Izzo. Depois de mais alguns trabalhos, Jay-Z e os caras da Rockefeller, que não são burros, né, assinam com ele. E isso depois dele mostrar seu trampo pra 1 milhão de executivas, mano, que não levavam ele a sério. Por ele não ter a cara do hip hop da época. Achavam que ele não era, abre aspas, quebrada o suficiente, né? Fecha aspas. Enfim, avançando um pouco, porque isso não é biografia. É mesmo, é? É 2002 e o nosso jovem West tem seu contrato com uma gravadora. E ainda que tenham assinado com ele, principalmente por ser um ótimo produtor, é uma chance de mostrar para as pessoas que ele não precisava seguir um padrão estético ou lírico para ser um bom rapper. Então é o início de um sonho, certo? É tetra! É tetra! É tetra! Errado! Pouco tempo depois, mano. Parece piada, que no mesmo ano, em 2002, depois de conseguir um meio para atingir seu sonho, faltou pouquíssimo para esse sonho nem começar, mano. Assim como faltou pouco para a vida dele terminar ali mesmo. É outubro de 2002 e o nosso jovem West tá voltando de um estúdio 3 da manhã e o cara comete o erro de dormir no volante, mano. E o resultado disso? Eita, porra. Fraturas nasais e uma mandíbula partida em 3, mano. O cara deve ter ficado parecido com um predador, ou com aquele vampiro do Blaze lá. Por imprudência dele mesmo, não só o sonho, mas a vida dele poderiam ter acabado ali mesmo. Imagine um aspirante a rapper tendo a boca completamente selada por 6 semanas, mano. Felizmente, estamos falando do Kanye West. E como o mano era um exemplo de autoconfiança, isso não foi o bastante para ele largar o osso. Após apenas 2 semanas de recuperação, ainda com a mandíbula fechada, ele começou a gravar a música que mudaria não só a carreira, mas também a vida dele. Por que ela é tão importante? Eu te mostro agora, no barra por barra. Ele literalmente tava cuspindo essas rimas através de arames, mano. Isso porque, como eu disse, a mandíbula dele ainda tava fechada quando ele gravou isso. Por isso, quem ouve percebe que a voz dele tá esquisita. Pra essa música, ele sampleou uma música, abre aspas, Através do Fogo, da Chaka Khan, uma música de 1984. Faz tempo. Que fala sobre amar alguém ao ponto de arriscar tudo, mesmo que tenha que atravessar o fogo pra isso. Kanye faz referência a essa música quando diz: porque assim como o autor original diz, ele está disposto a arriscar tudo, não por alguém, mas sim por seu próprio sonho. É isso que ele sempre quis. Então ele com certeza arriscaria tudo, só pela chance de fazer todos que não acreditaram no seu potencial engolirem as próprias palavras. Alguém pediu panquecas e eu só vou dar um gole no xarope. Tá aí uma coisa que deixaria um homem louco. Mas não se preocupe, o senhor Izzo voltou pro trabalho. Como a mandíbula do cara tava estourada, ele não podia comer nada sólido. Então a dieta era estritamente líquida, o que explica esse boost e Ensure, ou Ensure, não tenho certeza, que são esses shakes de nutrição. Esse Caesar pode fazer alusão à música
Three Six Mafia, que é uma pedrada que foi lançada antes de tudo isso, mano. Esse Caesar normalmente significa lean, uma bebida que contém codeína, que é uma droga analgésica. É aquilo que o Wayne está sempre tomando e todos os mano metido a trapper ou brasileiro metido a estadunidense quer tomar também, né? Enfim. Você é swag, bro? Você não tem nada de swag, bro. Eu uso Michael Kors, bro. Nunca pisou na neve, bro. Jogo aonde? Não fode, cara. Ó, sou um rockstar, mano. Sou um rockstar, um trapstar. Aqui basicamente Kanye diz que enquanto ninguém come panqueca, ele tem que viver à base de shake nutritivo e analgésico pra dor, o que tá acabando com a mente dele. Imagina alguém pedir um lanche gigantesco do seu lado, mano, e você ser incapaz de comer e ter que viver de shake, de proteína, de bebida. Ainda assim ele se mantém positivo e diz que o mesmo cara que produziu a ISO, o primeiro hit da vida dele, ainda existe. H to the ISO, V to the ISA, for shizzle my nizzle used to dribble down a VA. And just imagine how my girl feel on the plane, scared as hell that I got look like Emmett Till. Não, aqui ele foi com referência, papo reto. Pesado demais. Mas explicando. Emmett Till foi um garoto negro que, em 1955, com 14 anos, foi supostamente visto flertando com uma mulher branca. Na mesma noite, Till foi sequestrado e brutalmente, repetindo de novo, sequestrado e brutalmente espancado pelo marido da mulher e pelo irmão dele. Espancado, eu digo ao ponto do moleque ter perco um olho no processo, mano. Depois disso, mataram ele com um tiro na cabeça e jogaram o corpo dele num rio. O corpo do moleque estava irreconhecível, mano, ao ponto de ser reconhecido apenas por estar usando um anel que o pai reconheceu. O pai dele reconheceu. E adivinha, os culpados, homens brancos, foram absolvidos por um júri, adivinha, branco, porque na época, negros não eram permitidos como jurados. É foda, parceiro. Tem que dar remada na bunda, secretário. Viu, doutor Delas? Tem que deixar pelado e quebrar a bunda desses canalhas. Kanye e Till são de Chicago. E ele faz essa comparação porque, de fato, ele tinha arrebentado a própria cara, mano. Imagina a mina dele indo ver ele, mano. Imaginando como ele estaria. Imagina se ela encontra o próprio namorado, parecendo o Till, mano. Ninguém gostaria disso. Tentando ser um milionário. Já usei 2 barras de vida. Como eu já mencionei, o nosso jovem West passou por infinitas rejeições antes de conseguir arrumar um contrato. Isso porque só contrataram ele para que ninguém mais contratasse, já que ele era um bom produtor. A verdade é que nem queriam contratar o cara. Então, de fato, ele já estava tentando ser contratado há tempo demais. Ele também faz referência ao jogo Quem Quer Ser Milionário, já que nesse jogo você possui 3 chances de se salvar, caso fique em dúvida das perguntas, né? Ele disse que já perdeu 2 vidas tentando ser um milionário, pois a primeira foi quando ele capotou um carro ou um caminhão, não tenho certeza, quando estava indo para Nova Jersey, como ele fala nesse vídeo aí. Me and my mother, we drove to Newark, and I flipped my truck over. That's why through the wire I say how you use 2 lifelines. A segunda vida gasta foi nesse acidente de carro, que ele poderia ter morrido, mas ele aproveitou bem demais a última vida, já que o mano virou até bilionário. Irmão, olha o que você tá fazendo, provavelmente na casa dos pais ainda, irmão. Eu pago essa parada aqui, irmão. Eu pago contas, tá ligado, velho? Eu ganho gym, brother. O doutor disse que eu tive coágulos sanguíneos, mas eu não sou jamaicano, cara. Por uma coincidência, depois do acidente, Kanye foi levado pro Cedars-Sinai Hospital, de Los Angeles. O mesmo hospital que o Big morreu em 97, depois de 4 ou 5 tiros no peito. Na versão original dessa música, ele diz que está no mesmo hospital que o Big e o Pac morreram. Só que provavelmente disseram pra ele que o Pac morreu em Nevada, em Las Vegas, né? Então ele mudou. Esse abre aspas, blood clot, fecha aspas, significa coágulo sanguíneo. Mas Kanye fica confuso quando o médico diz isso, porque isso também é uma gíria jamaicana. Não só blood clot, que na gíria significa algo como abre aspas, caralho, fecha aspas, mas tu também já deve ter ouvido aquele abre aspas, bom. Provavelmente isso é só mais uma homenagem ao Big, seguindo a linha anterior, já que o Big tinha descendência jamaicana. Na maior gravadora do pedaço. Aqui ele faz referência a si mesmo, conseguindo um contrato com a Rockefeller, gravadora do Jay-Z e companhia, que na época estava entre as maiores do ramo, né? Exceto que ele realmente arrebentava. Coke and Birds é uma gíria para drogas e mulheres. Nunca acreditaram no Kanye em relação a fazer rap. Embora ele tentasse fazer um rap mais gangsta, de quebrada no começo, nunca levavam ele a sério, mano, porque sabiam que ele não era nada daquilo. A partir das rejeições, Kanye assume estilo próprio, abandonando as tentativas de fazer um rap gangsta e focando em algo mais, como ele mesmo diz, palavra cantada, que é uma forma de poesia.
Rato, meu querido rato, eu não sou assim de fino trato pra selar este contrato. Então é que ele desiste de parecer os outros e assume um estilo mais pessoal. Em um piscar de olhos, sua vida toda mudou. Um piscar de olhos é o bastante para mudar a vida de qualquer um. Todos nós vivemos a um piscar de olhos da morte. Bastou um piscar de olhos pra ele bater o carro e quase morrer, mano. Basta um piscar de olhos que uma bala perdida te acerte, ou que um carro desgovernado te acerte também. Mas felizmente pra ele, foi nesse piscar de olhos que a vida dele mudou pra sempre. Ainda que ele tenha se estrupiado inteiro, graças a isso, essa música foi criada. Não só essa música, mas o primeiro álbum de estúdio dele, College Dropout. De fato, esse piscar de olhos mudou a vida dele. Pô, já pensou se piscar, bater o carro e, pô, ver lá, bilionário no final de tudo? Melhor que piscar e levar a bala perdida aqui no Brasil, né? Eu contratei um advogado pro caso, pra manter a minha reserva reservada. O cara em que o Kane bateu, lembrando, depois dele ter dormido no volante, acabou com as duas pernas quebradas, e de fato processou ele. Quero meu dinheiro hoje. Quero meu dinheiro hoje, viu? A mãe do Kane, Donda, mencionou no livro dela sobre o Kane que os advogados diziam pra ele mentir sobre tudo, mas o próprio Kane decidiu dizer a verdade sobre o acidente e pagar todos os danos. Ela disse que quando o Kane dormiu no volante, ele foi pra outra pista e bateu no mano que quebrou as duas pernas, mano. E não poderia mais trabalhar, e sendo assim, não conseguiria cuidar da própria família, que ele fez o mínimo nessa, mano. Imagina você no volante, do nada, um louco entra na sua pista e arrebenta o próprio carro no seu, quebrando as suas duas pernas. Porque o mano dormiu no volante e você com as duas pernas quebradas, com filha ou esposa, ou os dois, pra sustentar, e o cara decide ficar mentindo sobre a batida, sendo que ele que errou. Fez o mínimo nessa, parceiro. Ó, dinheiro pro foguete que é bom nada, né? Aqui ele faz referência ao filme Vanilla Sky. Filme bom demais, por sinal. E tá começando aqui mais um filme stop no canal Piuí. Onde o protagonista, Tom Cruise, acaba se envolvendo num acidente de carro, igual Kane, graças a uma ex-maluca lá do filme. Depois do acidente, o rosto dele fica permanentemente desfigurado, onde ele já não mais parecia o mesmo. Kane faz referência porque ele também ficou desfigurado. Talvez nem os próprios amigos dele reconhecessem ele, pelo estado que ele tava. Mais uma referência à tragédia, mano. Em 84, Michael tava gravando um comercial pra Pepsi, quando o acidente pirotécnico acabou incendiando o cabelo dele. Churrasqueira, controle remoto. Puta vida! Bora, ligou! E agora desliga! Já que na época todo mundo usava umas coisas super inflamáveis no cabelo e vários sprays, essas paradas, ele acabou com queimaduras de segundo e terceiro graus no couro cabeludo e no rosto, mano, ao ponto de expor parte do crânio do cara. Sinistro, sinistro, sinistro. E é por isso que quando você vê aquele vídeo do Eminem, porra, esqueci o nome da música, mas eu vou botar aí, tem aquele Michael Jackson que do nada pega fogo o cabelo. Então o Eminem foi arrombado nessa também e fez piada sobre isso aí, sobre o cara ter queimado a cabeça no show. Você quer mais uma coincidência? Michael foi tratado aonde? Centro Médico Cedars-Sinai, o mesmo que o Kane estava internado e o mesmo que o Big morreu. A Pepsi pagou 1,5 milhão que o Michael doou para um centro médico depois disso, enquanto ele teve que usar perucas e chapéus para cobrir os danos capilares que ele teve, usava maquiagem para esconder as cicatrizes e adquiriu medo do fogo e da pirotecnia e usou sedativos para lidar com isso pro resto da vida. Kane faz referência pois as pessoas acharam que ele tinha se queimado vivo igual. Inquebrável. Do que você acha que eles me chamariam, senhor vidro? Bom, realmente o anjo deve ter salvado ele dessa furada. Muita gente já se arrebentou e morreu em acidente automobilístico por muito menos que dormir no volante. Foi sorte não ter morrido e não ter nenhum dano permanente. Esse inquebrável, entre aspas, faz referência ao filme Corpo Fechado, onde conhecemos um personagem com um corpo indestrutível e outro personagem chamado Vidro, um homem que vive com ossos muito frágeis, como se fossem vidro, né? Que é inimigo do personagem indestrutível. Kane brinca sobre como ele sobreviveu a um acidente gravíssimo, como se fosse o personagem indestrutível do filme, né? Que também sobrevive a um acidente, só que a um acidente de trem. No filme Os Fantasmas de Scrooge, mais um filmaço do caramba aqui. Bem, é sobre esse filme que a gente fala hoje em mais um filme stop. O personagem Ebenezer Scrooge é visitado por 3 fantasmas. O primeiro deles, se eu não me engano, é o fantasma do Natal passado. Um fantasma que faz com que voltemos no tempo para observar toda a vida de Ebenezer, ano após ano, enquanto vemos ele ficar cada vez mais avarento durante a vida. Kane basicamente diz que viu toda a sua vida passar diante dos seus olhos, como se estivesse sendo levado por esse fantasma. E como Scrooge, com essa visão do passado, ele renasceu, mano.
Faço músicas foda, cuspo minha alma através do arame. Com toda essa explicação, eu nem preciso acrescentar o porquê de ele dizer que transformou uma tragédia num triunfo, né? Hoje eu quero trazer uma palavra chamada precisa sim. Precisa sim. Como mesmo disse numa entrevista, abre aspas, essa coisa foi a pior coisa que poderia ter acontecido comigo. E agora, obviamente, foi a melhor coisa. É como se o mundo te oferecesse tudo, só pra mostrar que pode tirar de você a qualquer momento. Fecha aspas. Essa música serviu de single pro álbum dele, que veio em seguida, o College Dropout, que pelo sucesso catapultou Kanye West, que conhecemos até a existência infeliz do Ye, vir à tona, né? Outra curiosidade é que a dona do sample dessa música odiou o resultado final da música, como ela diz nesse vídeo. You were not happy with how the song. You were not. No. You were. I thought it was a little insulting. Not insulting, I thought it was stupid. Cala a boca, cala a boca, cala a boca que é melhor. Mas é isso, o lembrete final é, fiquem longe do Ye. Aquele ali é só desligando a mente, Deus que me perdoe, só eutanásia, injeção letal, enfim. Esse foi o barra por barra de... E eu fico por aqui. Eu sou seu pai espacial. Você devia ser como um Metroman.